No vídeo de hoje falaremos sobre o grande ditador chamado ego. Quando eu digo ditador, logo entendemos que é aquele que ordena. E quase sempre não gostamos de fazer tudo aquilo que nos ordena. Mas então como é que o ego pode nos manipular de forma tão tirânica? Isso se dá através da identificação com os nossos próprios padrões de pensamento. O pensamento, por sua vez, é aquele conteúdo da mente que é condicionado pelo passado. E o passado é constituído pela nossa formação, por nossa cultura, pelos antecedentes familiares e pelos acontecimentos positivos e negativos, na visão subjetiva de cada um de nós. O núcleo central de toda atividade mental consiste em determinados pensamentos e emoções. E estes, por sua vez, originam os padrões automáticos e repetitivos, com os quais vamos nos identificar com mais intensidade. E essa total identificação com este conteúdo psíquico é chamado de ego. Mas este eu identificado com os pensamentos alienados com os conteúdos do passado e também com as projeções do intocável futuro se sente vazio, incompleto e precário. Pois este eu, ou seja, o ego, não consegue ter o tesouro mais precioso que é o tempo presente. E isso origina o medo e o desejo. E essas duas emoções dominam e motivam o ego. O ego, por ser incompleto, está sempre buscando algo que dê sentido, algo que preencha o vazio deixado pelo momento presente, que por sua vez ele não consegue perceber. Não consegue perceber porque está sempre ocupado nas dores do passado ou então na idealização do futuro. E essa preocupação em se completar não faz compreender por que o ego está sempre buscando compulsivamente coisas no mundo material e também no tempo psicológico. Quando se vive dominado pelo ego, se vive em função do passado que traz um determinado sofrimento e também do futuro, que é onde estão os nossos objetivos e sonhos. Portanto, quando estes são atingidos, provavelmente eles vão nos satisfazer por pouco tempo. A identidade do ego se fortalece através da comparação, do julgamento e da interpretação distorcida a seu favor. E ele se alimenta e fortalece deste mecanismo, se tornando parte da nossa própria estrutura psíquica, ou seja, dizemos, eu sou assim. Quando você percebe padrões do ego específicos encontrados nos outros, como a cobiça, a necessidade de poder, o controle, a arrogância, a falta de sinceridade, a desonestidade e também o egoísmo. Todos estes padrões no qual nós reagimos e julgamos quando vimos isso no outro e classificamos como errado, tendem a ser idênticos aos nossos próprios padrões. Ou não conseguimos percebê-los, ou então não estamos querendo detectá-los em nós mesmos. E o ego também nos engana quando se equipara a ter com o ser. Ou seja, eu tenho, portanto eu sou. E quanto mais eu tenho, mais eu sou. É o ego que vive por meio dessa comparação e identificação com o mundo convencional e material. Outra forma de manipulação do ego seria, por exemplo, a maneira como os outros nos veem. Nos transforma em como nós mesmos nos vemos. E é por isso que preocupamos tanto com a opinião dos outros. O modo como você é visto pelo outro é como um espelho que reflete como você é, mas este valor só é dado pelo ego.
que muitas vezes nós confundimos ser o nosso verdadeiro eu. Tudo de que precisamos para nos livrar do ego é estarmos conscientes dele e perceber como ele age em nós. A consciência no momento presente é o oposto da inconsciência do ego. A consciência é uma essência poderosa dentro do momento presente. E é também por isso que nossa libertação do ego não pode ser transformada numa meta a ser atingida em algum ponto no futuro. Somente a presença é capaz de nos libertar do tirânico ego. Pois só podemos estar presentes agora, e não ontem nem amanhã. Somente a consciência consegue desfazer o passado em nós e assim transformar nosso estado de inconsciência para o estado de presença. E esse estado de presença no agora nos torna conscientes das nossas ações e escolhas, que por sua vez vai determinar um estado emocional mais equilibrado e saudável, nos garantindo assim uma melhor qualidade de vida. Enquanto existir a completa identificação com os pensamentos condicionados pelos conteúdos do passado e as projeções do futuro, a que chamamos de tempo psicológico, existirá um tirânico ego, julgando e manipulando com armas de cobiça, praticando o egoísmo, sem se preocupar com uma exploração carregada de crueldade e de todos os tipos de violência contra o outro e contra si mesmo. O ego só poderá ser aniquilado quando você não mais identificar-se com seus padrões de pensamentos repetitivos e condicionado pelo tempo psicológico. Ou seja, quando você perceber o poder do presente e estar consciente do único tempo onde tudo se processa, o agora.